Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daniel capítulo 12. Vamos estar encerrando o estudo deste livro e com grandes revelações. Este capítulo é extremamente especial, extremamente importante para nós darmos o desfecho de tudo que nós temos estudado até aqui, para nós compreendermos finalmente todo o propósito de Deus para com o seu povo Israel. Porque este capítulo vai tratar principalmente do povo de Israel. Então, vamos lá? Eu te agradeço por estar aqui comigo. Se você está desde o começo, Deus abençoe sua vida. Que tudo aquilo que foi falado, que você possa ter aprendido. Se alguma coisa ficou faltando, me perdoe as falhas, me perdoe, às vezes o tempo limitado. E nós ficamos às vezes, limitamos um pouco a nossa fala. E às vezes também no momento ali, os nossos pensamentos estão, às vezes falta vir palavras na nossa boca, mas eu espero que em nome de Jesus você possa ter aprendido e compreendido o que nós vimos até aqui. Capítulo 12 é o desfecho de tudo que Deus já vem revelando para Daniel, sobre as coisas que iriam acontecer no tempo do fim, que não era o tempo que Daniel estava, tanto é que a palavra diz que ele não compreendeu acerca de todas aquelas coisas, mas nesse capítulo 12 fala isso, mas o anjo fala, fique em paz Daniel, porque todas essas coisas não são para, você não vai viver, não são para o seu tempo, mas para tempos muito distantes. E nós sabemos que esse tempo muito distante está se aproximando, nós já estamos vivenciando muitas coisas que já foram cumpridas na palavra, então nós vamos ver mais alguma coisa aqui. Então diz assim, neste tempo se levantará Miguel, Daniel 12:1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, nesse tempo, qual tempo? Nos últimos 7 anos da grande, que é chamado de grande tribulação, ou de tribulação nos 3 anos e meio primeiro e nos 3 anos e meio finais, grande tribulação. Esse tempo é o tempo que falta para se completar as 70 semanas de Daniel. Como vocês viram nos vídeos anteriores, quando eu falei das 70 semanas, nós estamos vivendo exatamente a 69ª semana de Daniel, e estamos vivendo um tempo incontável, não temos como calcular este tempo, porque abriu-se uma lacuna, abriu-se um espaço para que então fosse incluído no propósito, no projeto de Deus, o tempo dos gentios, como diz a Bíblia, como trata aqui, a plenitude dos gentios, ou seja, a inclusão de um povo que não era o povo de Israel, na salvação do Senhor, através de Cristo Jesus. E este povo, chamado de gentios, é a igreja. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, então, foi incluído a salvação do Senhor em Cristo Jesus. Então, nesse tempo se levantará Miguel. Nesses 7 anos de tribulação se levantará Miguel, que é o arcanjo poderoso, que ele é designado para proteger a nação de Israel. Como diz aqui, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E ele diz que nesse tempo haverá angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, desde que a nação de Israel foi formada, mesmo com todas as perseguições que eles sofreram, que nós já vimos nos vídeos anteriores, né? Todas as perseguições que eles viveram, desde que eles foram tidos como uma nação, desde que a chamada de Abraão, desde aquele tempo vai haver uma angústia como nunca houve. Nunca este povo experimentou, por pior que fosse, tudo que eles já enfrentaram,
como por exemplo no Holocausto, como por exemplo no cativeiro, como por exemplo no Egito, como escravos, como por exemplo em tantas épocas, eras, nunca não houve um período tão de angústia como vai ser nesse período da grande tribulação. E disse assim: desde que houve nação, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Nesse tempo de grande tribulação, Deus tem propósito para salvar Israel, a nação, o povo de Daniel. E diz aqui: todo aquele que for achado e inscrito no livro. Porque a igreja, a palavra diz que todo aquele que crê em Jesus, seu nome está escrito no livro da vida. E aqui o anjo revela que também esse povo que será provado nesses 7 anos, todo aquele que não se prostrar e não se render ao anticristo, o seu nome também será escrito no livro da vida. Então vai ser salvo, será salvo o teu povo, todo que for achado inscrito no livro da vida. Lá em Mateus 24, 21, no sermão profético, onde Jesus fala também para os seus discípulos sobre, quando eles perguntam quando se sucederão todas essas coisas, Jesus começa a relatar as coisas do final que haveriam de vir, as dores, o princípio das dores, né? O tempo da grande tribulação, da manifestação do iníquo. Lembra do sermão profético, no capítulo 24? No versículo 21, ele diz as mesmas palavras que o anjo falou para Daniel. Na verdade, ele está repetindo o que está lá em Daniel. Ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo. Aqui Jesus então diz que esse período de tribulação, ele já volta lá para o princípio. Ele fala: desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então vai ser um período extraordinário, como nunca houve e como nunca mais haverá. Um período de 7 anos. E no versículo 15 também desse sermão, versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, né? Que Jesus fala lá, né? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, aí está entre parênteses, né? Quem lê, entenda. Então só vai entender quem realmente lê as escrituras, estuda sobre esse tempo. Daniel profetiza um tempo de angústia para Israel em cumprimento a Jeremias 30, que está lá no capítulo 30, no versículo 7. E mais à frente nós vamos estar vendo algumas palavras proféticas, inclusive esta referência de Jeremias. Este é o período da angústia de Israel. É um castigo providenciado através das perversas mãos do anticristo, preparando a vinda do Messias, conforme está lá em Ezequiel 20, 33 e 38, que nós também vamos ler. Então, quando a gente fala assim, é um castigo providenciado através das perversas mãos do anticristo, preparando a vinda do Messias. Então, nós vamos entender que este período, ele está no controle de Deus. Deus vai permitir, e Deus de certa forma vai deixar que o anticristo, ou seja, que é Satanás, que é o diabo, Deus então vai permitir que este tempo chegue, vai ser providenciado para que seja aprovado o povo de Deus. Né? Porque nós sabemos que o diabo, ele já foi vencido. Jesus já cumpriu o que era exigido para que fosse expiado o pecado que havia no mundo, né? Através do seu sangue na cruz. E a conclusão de tudo isso vai ser então quando o diabo for destruído de uma vez por todas. Mas até que isso aconteça, ele tem ainda legalidade, porque Deus ainda tem que tratar com Israel, porque Israel rejeitou a salvação em Cristo Jesus. Então este povo terá que ser provado
para que eles verdadeiramente reconheçam que aquele que eles puseram na cruz era o verdadeiro Messias. Então é um tempo providenciado para que pelo anticristo seja preparado a vinda do verdadeiro Messias também, porque quando o falso Messias, o anticristo, se manifestar, nós sabemos também que o verdadeiro retornará então para reinar e para fazer juízo e justiça na terra. Embora seja especialmente a tribulação de Israel, é um tempo de indignação divina, né? Não só para Israel, mas para a terra igualmente, para toda a humanidade, porque Deus também não vai manifestar sua ira somente para este povo, mas para todos aqueles que rejeitaram Deus. Então, Isaías 26:20 diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então, Deus também vem com a sua ira sobre toda a terra, desde a criação do mundo, sobre toda a iniquidade cometida pelo homem, todos aqueles que preferiram seguir o mal, o diabo, as coisas ruins, preferiram seguir a iniquidade, né? E o profeta Isaías então diz: vai, meu povo, entra nos quartos, fecha as tuas portas e se esconde por um momento, né? Clame a Deus até que passe a ira do Senhor. Daniel, no capítulo 11, que nós já estudamos, no versículo 36, diz assim: este rei, o anticristo, né, fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, como está escrito Deus com Deus minúsculo. Já relatei isso lá no capítulo 11, mas estou repetindo aqui. Contra o Deus dos deuses, aí sim, contra o Deus com D maiúsculo, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Então, nesse período ele vai se levantar, vai ter ali por um breve período de tempo o poder, e ele vai fazer o que ele quer, ele vai se engrandecer, ensoberbecer, vai falar coisas contra Deus, contra o Altíssimo, porque ele odeia Deus. E ele odeia tudo que se diz respeito a Deus, porque ele quis o lugar de Deus, ele quis ser igual a Deus, e ele não pôde, nem nunca vai poder, e ele foi expulso do céu, e ele foi amaldiçoado, e ele foi lançado para sempre da presença de Deus. Então ele sempre vai querer vingar esta questão, e por isso ele trabalhou durante todos os tempos para atingir os seus objetivos. Ele sabe que ele é derrotado, ele sabe que o seu tempo, que o seu fim está próximo, ele sabe a sua condenação, porque ele conhece, a palavra de Deus está sendo dita. Porém, o que ele conseguir conquistar de seguidores, o que ele conseguir tirar da presença de Deus, o que ele conseguir roubar de Deus, ele vai carregar junto com ele. Esse é o trabalho dele. Por isso que nós vemos tanto mal, tanta iniquidade, tanta injustiça, tantas pessoas transtornadas. E nós vemos que quanto mais se aproxima esse dia, o diabo tem manifestado nas pessoas, e nós temos visto dias horríveis, coisas abomináveis. Basta nós assistirmos 5 minutos de jornal, que nós vamos ver coisas abomináveis. Nós vamos ver coisa que nem preciso relatar aqui, vocês já sabem. Então, ele falará coisas incríveis, será próspero. Por um pouco tempo ele vai ser próspero, até que se cumpra a indignação, ou seja, até que se cumpra o tempo que Deus vai se indignar
vai trazer perseguição para o povo dele, vai fazer justiça. O povo vai ter que sofrer na vara da correção do Senhor, porque e o texto termina, porque aquilo que está determinado será feito. Não tem como fugir disso, vai ser feito. Apocalipse 16:10 diz assim: derramou o quinto a sua taça. O quinto anjo, né? Nós vamos ver lá as taças da ira de Deus que são derramadas, e aqui está relatando a quinta taça, né? Diz: derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. Aí agora vai ser a ira de Deus, vai se voltar contra a besta, que é o anticristo, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Então será um tempo de muita dor, dor espiritual, angústia, dores físicas, chagas, elementos que se desfarão, elementos que cairão do céu, rios, águas do mar e das águas doces que se tornarão em sangue, né? Pragas, gafanhotos, enfim, a ira de Deus virá sobre toda a terra, todas de uma vez, uma após a outra. Vai vir, quando estiver se levantando de uma, já vai vir outras taças da ira de Deus. São 7 taças, né? Também tem as trombetas da ira de Deus. Então, muitas coisas vão estar acontecendo ali. As primeiras vão ser manifestas pelo próprio anticristo: perseguição, morte, martírio. Depois, nos últimos 3 anos e meio, esta ira virá da própria mão de Deus. Os anjos vão trazer as próprias flagelos da mão de Deus. Então não só o povo vai sofrer a grande ira, esses flagelos, mas como o próprio anticristo vai também estar sofrendo. Mas ali até o final ele vai estar ali se opondo e tentando ali governar, né? Então Satanás será autorizado a exercer uma energia sem impedimentos e incomparável. Neste tempo ele vai ter um poder, uma força incomparável, porque é o breve reinado dele, muito breve. Porque quando fala dos últimos 7 anos, quando Deus fala das outras semanas, ele fala semanas de anos. Então nós vemos centenas de anos se cumprindo, mas quando fala aqui dos 7 anos da grande tribulação, são 7 anos literais. Então é breve, o reinado dele é breve, e vai ser tudo muito intenso, tá? Muito intenso, muito, e que ninguém deveria pensar em passar por este tempo. Assim como nós sabemos que existem muitos cristãos que seguem a linha de que passarão por isso, que deverão passar por esses juízos também, que eu já vi muitos que são dessa linha falar: mas se os próprios discípulos foram martirizados, morreram na cruz, crucificados, foram devorados por leões, perseguidos, empalados, né, vivos, morreram, foram queimados vivos, por que nós não passaríamos, meus queridos? Não, eles passaram porque o período da igreja estava começando e o inimigo se levantou para perseguir e impedir que a igreja crescesse, andasse para frente, como sempre é o papel do diabo. Mas este período desta ira, esses mártires, sim, eles viveram isso. Eles viveram, mas não é toda a igreja que vai viver. Não vai, porque Jesus veio para dar a sua vida, para nos libertar do império das trevas e nos colocar no reino de Jesus. Ele já pagou o preço, nós não temos mais que pagar nenhuma condenação. Nenhuma condenação está para quem está em Cristo Jesus. É muita coisa, eu vou me ater a falar só isso para usar bem o tempo aqui. Então vamos ver Jeremias 30, que eu tinha mencionado lá em cima, do versículo 6 ao versículo 9, diz assim: perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto,
Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Macilento significa magros e pálidos. Tá? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Então, Jeremias está profetizando este tempo de angústia, e ele tem esta visão tão terrível que os homens, eles vão sentir tanta dor, que ele tem uma visão de homens como quem está sentindo dores quando a mulher sente dores de parto. E para quem é mãe, como eu sou mãe de 3 filhos, e eu tive 3 filhos de parto natural, né? Eu senti as dores, eu sei o que é esta dor. É uma dor incomparável, é uma dor terrível até que o filho nasça, né? Então, Jeremias, ele teve uma visão, perguntar e ver de se um homem tem dores de parto. O homem não sabe o que é uma dor de parto, mas neste tempo, a dor que eles sentirão será tão grande que será comparável à dor de parto. E ele fala que eles se tornarão pálidos seus rostos e magros, tal será o sofrimento que eles padecerão. E ele diz, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Então é um tempo preparado para Jacó, que é Israel. Mas ele fala assim, porém ele será salvo. Ele, porém, será salvo dela. Dela o quê? Da angústia. Vai passar, mas será salvo da angústia. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo e sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele o estranho. Deus vai desamarrar esse povo, vai tirar tudo aquilo que amarra este povo, todo o sofrimento, porque Israel foi sempre um povo subjugado por outros povos. E é uma nação poderosa, Deus sempre guardou, mas é um povo que sempre foi subjugado por outros povos. E mesmo no tempo atual, é um povo livre, um povo poderoso, um povo próspero, porém é um povo que tem o ódio de muitas nações, de muitas pessoas. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, né? Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. O que está dizendo aqui? Não que eles vão servir a Davi, porque Davi já não existe mais, mas aqui a profecia diz respeito ao filho, a Jesus, que é da descendência de Davi. É uma profecia que está dizendo, eles vão servir a Davi, né? Ao reinado de Davi, o reinado que Deus falou que o reinado de Davi seria um reinado eterno. Como ele será um reinado eterno? Ele será um reinado eterno através de Jesus, que foi gerado da descendência de Davi. Depois de Davi não houve mais um rei em Israel, né? Que fosse conforme o coração de Deus. Houve outros reis maus, alguns melhores, alguns fizeram coisas boas, mas como Davi não houve mais nenhum. Então o Messias será o Rei Supremo, total e último. Este será o Rei. Isaías 55:3 diz assim: inclina os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então Deus tem uma aliança. Deus prometeu a Davi que o seu reinado seria eterno. Davi morreu, Salomão morreu, seus descendentes morreram, os outros reis morreram. Israel foi cativo e nunca mais teve um rei, e até hoje não tem mais. Mas o Senhor fez uma aliança perpétua, que consiste nas suas misericórdias. Ele prometeu a Davi, Davi, o seu reinado será eterno, será perpétuo, será para sempre. E isso vai se cumprir em Cristo Jesus. Em Oséias 3:5 diz assim: depois
tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Aqui o profeta Oséias está profetizando que nos últimos dias esse povo voltará para o Senhor com tremor, com um grande tremor e espanto, e vão se aproximar por causa da bondade do Senhor. E Ezequiel, como eu já tinha mencionado lá no começo do vídeo, 20, 33 a 38, diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Deus está então proferindo um juramento sobre si mesmo. Tão certo como eu vivo, e Deus é vivo. Com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com os vossos pais, no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Vamos voltar a Daniel no versículo 1, no 12:1, quando ele fala assim: naquele tempo, está falando o anjo, será salvo o teu povo. Será salvo o teu povo. Nós estamos ainda no versículo 1 de Daniel. E ainda temos, eu estou num tempo aqui que vai expirar daqui 3 minutinhos. E eu ainda tenho muita coisa para falar. Então eu vou parar aqui e vou fazer um novo vídeo para dar sequência, porque nós ainda estamos falando do trato de Deus para com Israel, do que ele tinha para esta nação. E nós vamos ver pelas Escrituras que esse tempo de angústia não é para a igreja. Nós não temos que temer, nós temos que perseverar. Em Cristo Jesus, nós temos que estar em comunhão, ligados em Jesus, na videira, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando o seu nome, obedecendo a sua palavra, vivendo de acordo com o que agrada ao Senhor, mas ainda assim sabendo que não são as nossas obras que vão nos salvar, mas crermos que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. A graça, ela é imerecida. Nada do que nós façamos vai nos trazer salvação. Mas apenas crermos no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor, porque Ele já alcançou a salvação e já nos justificou. E lá em Romanos fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o meu Espírito, diz o Senhor. Então eu vou parar aqui, Daniel 12:1. E no próximo vídeo eu vou estar falando então em Romanos, no capítulo 11, que vai tratar lá no Novo Testamento sobre a eleição de Israel. Porque muitos dizem que Deus não tem mais nada com esse povo, porque agora só trata com a igreja. E a palavra de Deus diz que o Senhor tem uma aliança perpétua com esse povo. Uma aliança perpétua. E nós, a igreja, nós temos que ficar observando todas as coisas que acontecem hoje, que estão em torno desta nação. Porque são sinais para nós, sinais dos tempos.
sinais da vinda de Jesus, porque o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Quando Ele levar o seu povo, Deus começará então a tratar com o povo de Israel, porque Deus também vai salvar o seu povo, ok? Talvez não todos, mas um remanescente, um que não se render ao anticristo, um povo que vai reconhecer Jesus. E eu vou encerrar este vídeo em nome de Jesus, mas fique atento porque vai vir o próximo. Deus abençoe sua vida.